Beleza. Fala galera, tudo bom? Como é que vocês estão? A gente está aqui de volta, né, na nossa live número 2 do nosso projeto Música Canoas, patrocinado pela Prefeitura de Canoas. E hoje a gente vai continuar falando sobre música, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esses processos no início, o início do aprendizado musical, né? E como é que se dá esse processo, quais que são as formas mais comuns que esse processo se dá, né? Às vezes através de escola, de forma autodidata. E a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência de cada um, a experiência pessoal de cada um. E tentar, né, ampliar um pouquinho esse horizonte de vocês e de repente trocar uma ideia, né? Vocês que, se tiver algum músico por aí também, é sempre muito válido comentar e deixar alguma opinião que sempre agrega muito. Mas beleza, então, já começando um pouquinho, né, apresentando a galera de novo então, né, eu sou o Kim, ali a gente tem o Cirino. Salve galera, boa noite, boa noite, boa noite. Então, estamos começando mais uma live do Música Canoas. Hoje vamos falar aí sobre aprendizagem musical, né, primeiros passos da música, como é que acontece, como é que, né, quais são as possibilidades, quais são os caminhos. Então, fica conosco aí, acompanha a live. Quem tiver dúvida, manda no chat, a gente vai estar sempre olhando e vamos responder, beleza? Vamos lá. E temos aqui também conosco o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilidade. Grande. Vamos estar debatendo esse tema aí que é muito importante e todo mundo que já é da música já passou por isso, né? E às vezes algumas pessoas passaram por um perrengue, alguma coisa errada, né? Então vamos debater e ver aí se a gente consegue fazer o máximo de pessoas terem um bom caminho na música, né? Perfeitamente, muito bem. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar então, né? Como a gente comentou na live passada, né? Essa live está sendo, né? Só reforçando o que o Kim comentou, não seria possível a realização, né? Sem o apoio da Prefeitura de Canoas através do edital 266 da Lei Aldir Blanc, né? Então a gente está podendo fazer essas lives, né? A partir deste financiamento aí desse edital, certo? Então agradecemos aí a Prefeitura, né? Pelo apoio. Então, para começar, pode falar. Não, eu ia falar abrir um parênteses, né? Lembrando que essa segunda live de uma série de 4 lives que a gente vai fazer com Música Canoas, né? Perfeito. Então, no primeiro a gente falou um pouquinho sobre o que é música, qual que foi o processo, mais ou menos, de cada um de nós, né? O que cada um de nós interpreta como música, né? E hoje, então, a gente vai falar sobre esses processos de aprendizagem musical, no início, no aprendizado na música. Exatamente. Então, número 2. Muito bom. Bom, eu quero começar então perguntando pro Kim, né, que, assim, conhecendo aqui, né, a gente já se conhece bastante tempo, todos aqui, mas eu sei que ele foi o que começou mais tarde entre nós, né, Matheus? Exatamente. A aprender música, certo? Então eu queria entender como é que foi esse processo, o que te levou a estudar música, por quê, né, o que te fez decidir a querer estudar música, enfim, comenta aí com a gente como é que foi isso. Esse processo, né, de aprendizagem musical é muito interessante porque, bom, existem, né, que nem a gente comentou na última live, existe muito misticismo dentro das artes no geral, né, mas às vezes parece que com a música, talvez pra gente ter uma relação mais próxima, né, parece que ainda mais, né. Uhum. E enfim, a gente comentou nessa questão do dom e tudo mais. A minha vivência com a música sempre foi uma coisa muito platônica, né? Uma coisa meio distante, uma coisa meio que eu queria fazer, mas nunca tinha tido a oportunidade. E aí depois que a gente começa a aprender música, a gente começa a revisitar algumas memórias, alguns acontecimentos, a gente começa a perceber que de uma forma ou de outra a música sempre esteve presente, mesmo que não oficializado, né? Sim. Então, o meu pai, ele era pianista, né? Não era necessariamente pianista, né? Mas ele tocava piano. Ele aprendeu piano na igreja, né? Ele era para ele ser padre. Acabou que não seguiu esse caminho, né? Uhum. Então ele tocava piano, tocava órgão. Mas o que foi acontecendo foi que quando eu tinha 4 anos ele faleceu e tudo relacionado à música, olha aí, meio que foi embora assim de casa. Então não cheguei a ter essa vivência, né? Pelo menos não a partir de um momento que eu tinha alguma consciência, né? Como ser humano, né? Sim. Mas eu sempre gostei muito de música desde pequeno. E é engraçado que eu comecei a pensar depois que eu entrei pra música, minha mãe me falou, né? Que quando tu era criança, tu
gostava muito de cantar umas músicas, né? Nos karaokê da vida, né? Tu vê, Tinha umas cara, que festinhas em engraçado, casa. assim, tu mais tarde, né, quando, enfim, de fato tu começou, né, a querer aprender música, tu começou no piano, no teclado, na verdade, né? Sim, Então, sim. querendo ou não, teve uma influência, né, do teu pai, enfim, lá na tua infância, que tocava, né, de certo, provavelmente tu via ele tocando, né, interessante isso. E aí, mais pra frente, te despertou esse interesse, não sei se no teclado, foi o interesse inicial, como é que foi isso? Eu vou dizer que na infância o que eu queria muito fazer eu acho que eram duas coisas, né? Uma era cantar e a outra era tocar guitarra. Olha aí. Era um sonho de infância, né? Inclusive eu ainda tenho essa vontade, um dia eu quero comprar uma guitarra ainda. Por mais que eu toque violão, toque, né, guitarra quando eu tenho acesso a uma guitarra, ainda não comprei minha guitarra. Mas ainda sempre ficou essa coisa, né? Sempre quis aprender a tocar guitarra. Mas a gente, pelo menos a minha família veio dessa cultura de que não tinha por que começar a aprender música, porque isso não era o que ia me dar dinheiro, assim como aprender um outro idioma, aprender um inglês, né? Então acabou que nunca teve muito acesso. E também, bem ou mal, a ideia, né, de aulas de música era uma coisa meio que em escolas de música, e aí não era tão acessível financeiramente pra gente no momento, né, na época. Mas enfim, eu comecei a entrar pra música mesmo, começar a tocar música com meus 18 anos já. E é engraçado, eu trabalhava em cozinha, eu até comentei na última live Muito bom. que a melhor hora do Eu meu lembro dia dessa época, era no cara. trem ouvindo música, né? Exato. 2016, né? 2016 foi um ano muito marcante, em boa parte porque foi o ano que eu entrei pra música. E foi o ano que a gente se conheceu, inclusive, Foi o né? ano que a gente Eu se e conheceu, Kim, a gente, enfim, em algum... Foi alguma festa, alguma coisa Foi assim, com né? uma amiga nossa, com a Soa, Isso, a gente exato, fez exato. um rolê, né? A gente fez um rolê. Na época dos rolês ainda. A Exatamente. gente fazia, na época que a gente podia sair de casa, né? Sem máscara. Só encosta um pouquinho pra nós, né? Não tá pegando. sabe? Não tá pegando. Mas antigamente Não? Ah, tá. as pessoas saíam de casa, né? É, A gente não exato, precisava usar exato. máscara. É uma coisa muito interessante, né? Não, então, e aí a gente se conheceu, enfim, né? Como eu comentei na primeira live, a gente vai sempre falando um pouquinho da nossa história para vocês também irem conhecendo aos poucos a gente. E aí, cara, acabou que ele falou para mim, né, nesse rolê que, poxa, eu sempre quis, né, tocar um instrumento, enfim. E aí ele comentou isso comigo, eu falei, cara, por que tu não vai estudar, né, por que não faz faculdade de música? Na época eu já estava cursando a faculdade, eu estava, se eu não me engano, no segundo semestre, estava bem no início, assim. E eu comentei que, cara, estuda música, velho. Tu quer, né? Tu já tocava um pouco, né? Já tocava um pouco, eu fazia tipo Exato. uns 2 meses, né? Isso. Um negócio assim. E aí eu falei, poxa, vai lá, cara. Mais uma vez falando do IPA, finado IPA, né, cara? Que agora talvez retorne, nem tanto né? Como é que assim, tá isso aí? Parece que eles estão tentando reviver o IPA, né? Perfeito. Eu até estava conversando porque a gente tem um grupo, a gente tem alguns grupos do IPA que ainda estão vivos, né, com alguns alunos, e tem um grupo da orquestra do IPA, que tinha uma orquestra no IPA. E aí um dos professores comentou que eles estão para reviver o curso, mas basicamente vai ficar um professor só, né, dos que tinham, então eles vão meio que demitiram todos os outros, né, inclusive o Paulo, né, demitiram, foi um dos que fundou o curso. É uma perda, Vai ficar cara, porque só o Paulo... Jaqueline Barreto, né? Sim. Mas eles estão tentando, parece que eles ainda estão nesse processo de se comunicar com a sede da rede metodista, né, que fica em São Paulo. Então eles estão tentando reviver, né? Então eu acho que, bom, a gente fica sempre na torcida porque o IPA sempre foi um ambiente muito democrático, né, no sentido de que as pessoas podiam entrar. A gente não tinha necessariamente uma prova específica, que é o caso da URGS. Sim. E então a notícia, né, de que o IPA iria acabar, na verdade já vinha patinando há muito tempo, mas essa notícia foi uma notícia muito triste. É uma perda, pra né, cara? todos, né, Pra porque- cultura de Porto Alegre, assim. Nossa. Porque, bom, quem quer estudar música, né, já entrando... Opa, caiu aqui. Já entrando no assunto, né, de meios de começar a estudar música, a faculdade de música é um grande meio, né, claro, assim, geralmente é mais indicado para quem já tem um conhecimento prévio, mas também é possível, né, o IPA era um polo onde tu não precisava conhecer nada e tu já entrava lá e já podia fazer aula, né, e já, enfim, aprender música, né, com baitas mestres, assim, né, professores de faculdade. Então, era um grande polo, assim, musical, e é uma grande perda.
né? Para quem queria estudar música em Porto Alegre, a única opção era ou a URGS ou o IPA, né? E, enfim, se a gente perdesse realmente, né? Agora, como tu comentou, A chance do IPA, talvez não feche, enfim, só mude a docência. É uma notícia muito boa, né? Apesar de triste também, porque tem uma história ali de professores, mas... porque também a equipe docente era o que garantiu a nota máxima no MEC, né? Que era o único curso do Rio Grande do Sul de música que tinha nota máxima no MEC. E, bom, né? O que se diz é que a demissão dos professores vem também muito com essa questão de salários, né? A nota máxima do MEC dá um peso a mais pro... Então... Mas, enfim, né? E essa questão da faculdade, né? Entrando, né, nessa minha história, foi... Na verdade, a questão do piano também, né? A questão do piano foi um instrumento um pouco mais acessível para eu começar a aprender, justamente porque eu morava com a minha mãe ainda, e lá com ela tinha eu acho que essa memória afetiva, né, de que, bom, pelo menos tu estaria aprendendo a tocar algo que não é tão ruim assim, né, na visão dela, né? Então, o piano tinha mais sentido dentro do universo dela. Justamente porque meu pai tocava piano, né? Então, e aí acabou que a guitarra ficou um pouquinho de lado na época e ela te deu um teclado. Eu consegui um teclado com ela e ela me apoiou bastante com isso. E essa questão da faculdade de música também, sabe? Ela veio como uma porta. Eu nem sabia, pra tu ter noção, eu era tão desinformado na época sobre quase tudo, né? Mas eu não sabia nem que existiam faculdades de música. Quando eu descobri que existiam faculdades de música, eu fiquei, nossa, se faz faculdade pra isso, né? Pra ver que, cara, eu vivia num mundo, né? Outra realidade, né? Não tinha noção. E hoje, até hoje, sabe? Eu falo que sou formado em faculdade de música, trabalho com música. As pessoas me perguntam, nossa, como assim trabalha com música, né? Sim. Mas como é que tu ganha dinheiro mesmo, né? Porque... A famosa, música, né? Essa aí a gente escuta diariamente, né, cara? E aí essa questão da faculdade de música, no meu caso, e eu vejo que, entrando para a faculdade, eu vi que é o caso de muitas pessoas também, o fato de tu estar fazendo algo que é oficializado por um diploma, por um curso no MEC, né, de nível superior, faz com que as pessoas aceitem um pouco mais que tu esteja indo para a área da música, para uma área artística, que é uma área, bem ou mal, que no Brasil é uma área muito difícil, a área artística, né? Mas no meu caso, não era só um curso de música no IPA, né? Mas era um curso de licenciatura em música. Então eu estava formando professores de música. Isso traz um pouco mais de segurança para as pessoas, porque por mais que os artistas ainda sejam... por mais que os professores, por exemplo, sejam desvalorizados no Brasil, os artistas ainda são muito mais... têm uma instabilidade muito maior. Né? Então a nossa família tende a aceitar um pouco mais quando a gente vai para uma instituição, né? Exatamente, né? Assim, nesse programa a gente vai falar muito sobre a faculdade de música, enfim, porque é um dos grandes meios, como eu comentei já, né, para estudar música. Mas antes a gente né, pretende falar um pouquinho de outros meios além da faculdade, né? A gente ainda vai entrar bastante nesse assunto nessa live. Mas enfim, continuando assim e já engatando, né? Claro. Como é que foi para ti chegar, né? Porque assim, tu tinha o teclado, tocava um pouquinho, mas daí de repente parou na universidade, né? Como é que foi assim para ti esse impacto, né? Foi... Bom, 2016 foi um ano muito divisor de águas. Né? Até hoje eu tenho como um marco assim, né, muito forte na minha vida. Foi um ano, eu lembro até hoje que eu fiquei muito... Era um grande desespero sempre, né? Porque eu entrei para uma faculdade de música onde eu não tinha uma bagagem musical, onde praticamente, né, sei lá, 80%, 90% das pessoas que estavam lá tocavam desde os 5 anos de idade, 8 anos de idade. Tinham alguns casos de pessoas que começavam mais tarde, né? Mas geralmente, no máximo, ali até a adolescência. E isso é a realidade, né? Na verdade, da maioria dos músicos. E né, agora na URGS, principalmente, eu vejo muito mais claro isso. E a questão do acesso, né? Então, o primeiro semestre, até hoje eu me lembro, né? Que eu ficava, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo. Porque eu via que todo mundo sabia muito, né? Não que sabia muito, mas para mim, né? Qualquer conhecimento já era muito, porque eu era praticamente zerado, né? E eu via, às vezes eu até mandava mensagem pro Cirino,
falando que, eu não sei, tá foda, tá difícil, né? Porque eu não sabia bem o que eu tava fazendo ali no meio de um monte de gente. Eu queria fazer. Era o que eu queria fazer, mas eu ficava com esse medo, sabe? De que, sério, sabe? O que eu tô fazendo aqui, né? Porque a gente entra naquela questão do dom, sabe? Né? De que, eu não tenho essa bagagem que a galera tem. E só comentando com a galera, inclusive o Kim, né? Acho que no decorrer do segundo semestre, terceiro, ele veio até mim para fazer aulas, né? Então ele foi meu aluno. E aí acho que foi o ponto que a gente se aproximou mais ainda, assim, né? Porque daí eu conheci ele realmente, né? Na questão de nível, onde ele estava. Mas antes disso, ele sempre foi muito, como é que eu posso dizer, curioso, né? E isso eu acho que é um fator decisivo para quem quer estudar música. O cara tem que estar sempre correndo atrás, sempre buscando conhecimento, né? E assim, a melhor forma, obviamente, é fazendo aula. E foi o que ele foi fazer, né? Depois de um tempo. Ele sempre vinha com dúvidas, né? Dúvidas referentes a, sei lá, trabalhos, né? Tarefas que a faculdade ia propondo para ele, exato. E aí ele veio fazer aula. E aí, assim, a evolução dele foi, né, gritante, super... Né, começou a tocar um monte, né, e ele veio fazer aula de violão e guitarra, né, diferente do teclado que ele já estava tocando e tendo aula na faculdade. Então ele, né, para quem não sabe, o Kim, ele é multi-instrumentista, ele toca diversos instrumentos e aí ele, né, quis expandir esse conhecimento. Então só um adendo aí bem interessante, né, e já aproveitando o gancho, gente, que nem eu comentei, quem quer aprender música, cara, corre atrás, velho, tem que, assim, tá sempre ligado, né, no que tá rolando, sabe, e buscar nas fontes certas, porque assim, às vezes a gente vai pra internet, cara, e assim, tem tudo, todo o conhecimento tá lá, só que tá sem pé nem cabeça, não tem filtrar, né? Exato, não tem um caminho certo para tu seguir, entendeu? Como é que não é certa a palavra correta, mas não tem um caminho com sentido, né? Início, meio e fim. Então, por isso a importância de um professor, né? Não, e quem tá começando, tu tá dando tiro pra tudo lado e tu não sabe pra onde é que tu tá indo, Exato. né? Essa é que é a grande dificuldade. Eu pesquisava as coisas, eu acho que todos, né, todo música iniciante pesquisa as coisas, mas tu não sabe bem o que tu tá pesquisando, sabe? Exatamente. Então tu fica pegando um pouquinho de informação pingado, né, fracionado, assim, aqui e ali, e tu nem sabe pra onde que isso tá te levando. Isso nos deixa ainda mais ansiosos, porque a gente não tem certeza do que a gente está fazendo. É muito louco, né? O aprendizagem de música tem muito disso, né? O cara parece que está navegando num mar, assim, que não conhece e vem, às vezes, né? É bem, bem louco, assim, cara, porque realmente não tem um caminho correto, tá? Para aprender música, assim, não existe é assim e deu, sabe? Não existe. Tem gente que estuda, tem gente que faz aula, né? Tem gente que começa a aprender e é autodidata a vida inteira e toca pra caramba. Eu conheço músicos assim. Enfim, cara, não tem um jeito certo, né? Mas tem os jeitos mais fáceis, digamos assim, que são facilitadores, né? Isso é uma coisa até que eu acho que a gente podia debater aqui, né? Qual é as formas de você chegar lá, né? Formas? Não, já como elas não são uniformes e umas são mais rápidas, são mais devagares, mas às vezes as mais lentas... o cara aprendeu tudo sozinho, será que ele é muito melhor de quem fez aula, né? Isso é uma coisa que geralmente dá polêmica, a gente pode conversar, aí, eu né? me lembro que uma vez eu ouvi falar, né? Eu não me lembro quem foi que me falou sobre uma teoria do autodidata, né? Se foi o Pedrinho Figueiredo, né? Mas em algum momento do IPA alguém me falou que a ideia do autodidata, né? Ela, de certa forma, também ela entra numa espécie de misticismo. Porque por mais que a pessoa esteja ali aprendendo sem ter o contato direto com outro ser humano, tu nunca está sendo 100% autodidata, né? Porque bem ou mal tu tá pegando um livro ali do Nelson Faria, tu tá pegando um livro do Ian Guest, né? Tu tá acessando um material que alguém fez para ti, sabe? Ou tu tá assistindo um vídeo no YouTube de algum canal, um Cifra Club, né? Então, o que seria esse autodidata, né? Uma pessoa que explora e toca por ouvido só, ou, né? Eu levanto só essa questão, né? Que é interessante. Num ponto bem filosófico isso aí, né? O que é ser autodidata, né? Bem interessante esse assunto, cara. Interessante, assim, porque realmente a gente costuma dizer que o autodidata é quem aprende sem um mestre. Mas ele tem mestres ocultos, claro, né? Claro. Que, como tu falou, em métodos, né? O cara tá geralmente, né? Claro. Claro. Eu não conheço, mas deve haver alguém que aprendeu realmente só pegando instrumento sozinho num canto e,
enfim. Tem até umas histórias malucas, assim, que umas pessoas sofrem uns acidentes e vão sair tocando violão, piano, né, tipo... Mas eu queria ver a opinião de vocês, assim, sobre esse parte do autodidata com didática. Tipo assim, tu acha que uma pessoa é autodidata por ler um livro sobre música e pesquisar um monte? Ou tu acha que autodidata é só pegar o instrumento e sair tocando, assim, tipo, e criar a teoria na hora, assim? Pode responder. Eu acho que um pouco dos dois, assim, né? Porque, tá, eu acho que tu não... o autodidata, eu acho que existe esse um pouco de exagero, assim, porque, na verdade, bom, se a gente for filosofar, a gente nunca é 100% autodidata para nada, né? Porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente é uma soma de todas as pessoas que passam pela nossa vida, todos os livros que a gente viu, né? Mas eu acho que a questão, né, muito forte do autodidata é que eu acho que a questão mesmo é realmente essa diferença de tu ter um professor físico ali, né, um mestre para te guiar e te mostrar os caminhos, né? Porque para a maioria das pessoas, e por muito tempo eu também tive isso, hoje em dia eu praticamente faço tudo sozinho, né? Sozinho, entre aspas, né, também. Mas para a maioria das pessoas, geralmente a gente não é muito ensinado, condicionado a correr atrás, a pesquisar, a buscar informações e a filtrar essas informações por conta própria, né? E fazer uma lógica dessas informações que a gente conseguiu, né? Eu acho que a questão, talvez, do autodidata, por mais que a gente possa filosofar, talvez entre mais nesse sentido do cara autodidata ser aquele cara que ele vai atrás das informações, ele consegue acesso a essas informações sozinho e ele filtra essas informações para que ele faça um sentido disso, né? Uhum. Enquanto o cara que não é autodidata, ele vai ter alguém que está mastigando essas informações para ele e está passando, né? Claro, a gente pode argumentar, né, que bem ou mal um livro ele já tem uma informação mastigada ali. Então, na minha visão, eu acho que não tem uma resposta tão certa, né? Eu acho que talvez o autodidata não seja tão autodidata assim, né? Mas isso não tira o mérito, né, da pessoa que... Exatamente. Não, mérito, né, isso a gente não... Não é um... É a arte, né? O cara aprende da forma, né, que, enfim, né, que for cabível para ele. Mas, realmente, cara, assim, eu acho que o aprendizado musical, ele tem várias etapas, né? Por exemplo, eu posso falar um pouquinho da minha experiência. Quando eu comecei no início, eu comecei autodidata, né? E o que era esse autodidata para mim na época? Era, de fato, eu não ter nenhum mestre me guiando, né? Então, eu aprendia... Só que aí que tá, né? Aí entra nessa questão filosófica que a gente vai ficar até amanhã. Mas entra na parte porque, assim, eu não tinha um mestre. Mas, cara, eu pedia para um amigo meu para afinar o violão para mim, nunca esqueça disso, né? Porque eu não sabia. Sim. Então, né, querendo ou não, já estava me ajudando. Esse mesmo amigo, na época, ele morava na rua que eu morava na época. E ele além de afinar, ele me ensinou os primeiros acordes ali, né? Enfim, depois eu fui para a igreja, né? Quem não sabe, eu aprendi a tocar guitarra, né, na igreja, cara. Aprendi a tocar guitarra na igreja. E aí, lá eu tive aulas, né? Claro, não eram pessoas formadas. Eram pessoas que sabiam um pouco mais que eu e me ensinaram, né? Os primeiros passos na guitarra, a questão de efeitos, né? Na guitarra, na pedaleira, coisa assim, né? Então, aprendi a ligar uma guitarra no amplificador, timbrar um pouquinho. Essas coisas, assim, bem iniciantes, né? Mas que foram, assim, muito importantes na minha formação. Porque, tanto que depois que eu defini, né, que eu iria entrar na faculdade, eu já entrei com um nível de conhecimento muito maior do que a galera que entrou, né, por toda essa bagagem que eu tive, né. Antes disso, na verdade, eu fiz também um curso técnico em música, né, no Instituto Bereia, que não existe mais, mas que foi, assim, muito importante para mim também, né, que foi o que realmente... Cara, eu aprendi demais, assim, não tem nem palavras. Mas, enfim, no meio desses cursos e aulas que eu fazia, eu era autodidata. Então, como eu falei, é uma questão de etapas, né? Eu acho que é muito importante o cara pegar, principalmente no início, essa é a minha visão, um professor, porque o cara vai te moldar, vai te passar as visões corretas, né, e mais fáceis, né, vai facilitar os caminhos para ti. E aí depois, claro, né, tu já tá andando com as tuas próprias pernas, tu vai pegar e eu vou desenvolver esse método aqui, aí sei lá, tu pega um livro do Nelson Faria, por exemplo, e estuda por ti, né? Então,
até hoje eu me pego. Hoje eu não faço aula, né? Eu já terminei a faculdade, eu não faço aula particular, né? Com nenhum professor. Mas, então, hoje eu sou autodidata. Então, eu estou numa fase autodidata. Mas eu tenho certeza que é assim que eu senti necessidade, eu vou buscar um mestre, um cara que já sabe mais do que eu para, né, melhorar algum conhecimento. Às vezes o cara faz uma aula avulsa com alguém que já toca, né, mais tempo que tu. É sempre muito importante. Então, cara, o Matheus está falando pouco. Quero que tu conte um pouquinho da tua trajetória. Como é que foi para ti começar na música? O que te levou e como que tu fez isso? Como é que tu aprendeu a tocar? Cara, antes disso, aproveitar que o nosso chat deu uma bombadinha ali, vou responder algumas coisas ali. Vamos responder o chat rapidinho. O Dutroso, o grande Leonardo, ele comentou que, perguntando ali por que ia ser só 4 lives, né? Daí, explicar pra galera, acho que, não sei se a gente falou isso no outro episódio ou no início, mas que a gente recebeu patrocínio pra fazer apenas 4 episódios, né? Então vai ser uma sequenciazinha, né? O episódio número 1, que foi... que eu não me lembro mais, o que é a música, o episódio de hoje, que é o início do aprendizado musical. Semana que vem a gente vai estar compondo uma música ao vivo. E no último episódio é como viver de música. Vivendo de música. Vivendo de Exatamente. música. Então a gente pensou nessa dinâmica para fazer os 4 estágios, né? Que é tu começar teu interesse, tu começar a praticar e começar a aprender, tu de fato fazer alguma coisa, fazer depois música, o que tu transformar daquilo que tu consegue produzir na tua casa, com teus amigos, né? Viver, exatamente. E a gente pensou nessa parte desse estágio, assim. Mas depois ali no próximo mês, que eu não me lembro qual é o próximo mês que vem, depois de março. Março, abril. Abril, depois em abril a gente vai estar com umas novidades legais aí. O podcast vai continuar, a gente vai ter que trocar de nome devido a função do patrocínio, e daí a gente vai continuar. Ainda não, mas fica um mistério. Novidades em breve. Mas é isso aí, basicamente. Mas a gente vai continuar com um projeto que vai ficar cada vez mais interessante. Então, com certeza, assim que passar a pandemia, dá um spoilerzinho pra galera. A gente pretende trazer convidados, enfim, né, fazer uma coisa bem legal, mas... águas que virão aí. Na verdade a pandemia, bem ou mal, ela limita muita coisa, né? Mas... a gente vai falar mais da pandemia também mais pro fim, né? Sobre isso, não podemos esquecer. Tá, respondendo quem mais ali? O Renan e a Milena mandaram um oi pra gente. Salve, Renan, Milena. E aí, gente? Trouxeram o Gabrielzinho também, um abraço pro Gabrielzinho. Ele elogiou bastante o áudio, hoje estamos com o áudio melhorzinho, assim, conseguimos... Olha, coisa boa, né? Com o tempo a gente consegue organizar as coisas, né? A gente não tá com a... Teu mic tá... Qual é o nome? Aí. Os alertas das inscrições ligados ainda, mas enfim, depois a gente... Ainda não, mas vamos ligar. O Renan perguntou ali das alertas, ainda não. Os alertas, Mas mete o follow aí que não tem ruim, depois tu tira e põe de novo. E queremos agradecer aí, deu bastante trabalho pra montar o setupzinho hoje, o PC deu uns problemas de novo, mas... tudo certo. Tamo firme e forte, acredito eu que tamo firme e forte. Todo dia é um aprendizado novo e vai ficando cada vez melhor. Que é meio custoso, né? A gente tentar fazer uma coisa legal, assim, bacana. Porque a gente fica vendo bastante coisa na internet e quer tentar fazer um pouco igual, né? Às vezes com pouco dinheiro e pouco conhecimento fica meio difícil, né? Falaram na live que o Kim parece a personificação de alguém de humanas. A personificação de alguém de humanas? Como assim? O Renan é o cara dos memes, hein? Daqui a pouco solta um outro meme. Tem que soltar. O Renan é o cara dos memes aí, ó. A gente já inclusive, tem que criar depois a gente pode fazer um emoji pra Twitch com aquele meme que ele mandou. Aquele meme criar uma muito página bom. depois, música Noas da depressão. Beleza. Mas é isso. Vão mandando perguntas aí e a gente vai respondendo, galera. A gente tá de olho no chat aqui. A gente demora um pouquinho pra responder, às vezes por causa que o assunto é interessante dar uma encerrada, mas a gente sempre... no Instagram também, talvez tenha alguma pergunta ali, né? A gente tá em live no Instagram também. Cuidando ali. Beleza, mas é isso. Respondendo então, como é que foi teu começo na música, Matheus? Conta pra nós aí. Cara, assim, como eu falei na outra live lá, foi com o meu amigo que tocava violão, né? Ele começou a jogar Guitar Hero, conseguiu um violão, começou a fazer aula e ele sempre me contava depois na aula o que ele tinha aprendido. E ele era uma pessoa que ele sempre fazia uma musiquinha, sabe? Tipo assim, ele parava assim, ele era muito inteligente. Daí ele fazia, às vezes, toda a atividade da escola e, não sei o que, eu vou fazer uma música. Ele botava umas letras e fazia uma cifra, assim. Daí ficava, meu Deus, ele tá fazendo uma música aqui na sala de aula, cara! Que legal. E daí... Mas ele não estudava, ele não tinha conhecimento, assim? Cara, ele fazia com uma professora na igreja, assim, também. Legal. Ele tinha então ele tinha uma bagagenzinha, assim. Mas era coisa, assim, pouca, assim. Ele já tava com essa questão de querer compor em, tipo assim, menos de um ano de estudo, sabe?
E é uma coisa muito louca, porque eu nunca escutei as músicas que ele criou, né? Até às vezes a gente tá junto, eu falo, toca aquela musiquinha lá, e ele, não vou tocar. Porque a gente, como era criança, tinha toda aquela questão de depender do pai e levar na casa do amiguinho, e ele morava um pouquinho longe, assim, não era tão perto que nem os outros colegas da escola. Eu acabei nunca vendo ele, só fui ver ele tocando, assim, depois que a gente virou adolescente, sabe? Mas enfim. Que legal. Isso é legal, né? Como as amizades, elas despertam esse lance da música, né? Pra mim foi a mesma coisa. O cara tocava violão na minha rua, eu tinha um violão parado em casa. E aí poxa, eu quero aprender, né? E aí eu comecei, entendeu? E, isso é muito legal, cara. A gente fazer música com as pessoas, não só dentro do quarto, em casa, estudando. Tipo assim, essa troca é muito importante. Eu aprendi demais com isso, cara. Demais. A música, ela é uma área... Ela é uma área muito forte nessa questão de conexão, né? Eu tava até comentando esses tempos com um colega meu de casa, né, o Roger, né, a gente estava comentando uns tempos atrás que parece que dentre todas as artes, a música ela sempre tem essa ponte, né, que ela liga não só a música, mas às vezes até outras artes junto, né? A gente geralmente faz essa ponte que liga tudo, porque nas outras artes parece que tem muito essa coisa de tu ficar mais, né, mais isolado, né? Claro, tirando algumas coisas como teatro, né? Mas a música, ela tem... E, geralmente é uma frase muito comum essa coisa de que música não se faz sozinho. Por mais que hoje em dia a gente possa fazer música sozinho, mas eu acho que o grande tchan, né? Que é o... da música é justamente essa troca, né, de informações, de né, sonoridades. Ideias, né, cara? É um laboratório, assim, né? É muito importante essa troca. Mas, enfim, só pra continuar ali, Matheus, e aí, cara? Daí tu foi fazer aula, o que tu fez, cara? Cara, e daí, na minha escola, no final do ano letivo da 8ª série, na antiga 8ª série, né? A gente fazia uma viagem pro exterior ali, pra Argentina. E era opcional, né? Não era obrigatório fazer, né? Por causa que tinha um valor meio alto envolvido, assim, né? Ah, sim. Imagina, né? No meio do caminho tem a famosa Ribeira ali, né? O free shop que eles chamam, né? E daí eu pensei, eu vou juntar uma grana e quando eu for pra viagem eu vou comprar uma guitarra mais barata, porque a minha avó e minha família, enfim, não tinha condições de me dar, né? No determinado momento. Daí no final, assim, na viagem lá, eu guardei todo o meu dinheiro, assim, meus amigos comprando telefone, comprando tênis, e eu assim, me segurando pra não comprar alguma coisa. E daí nisso, assim, eu me lembro que a gente chegou em Ribeira e não tinha nada de loja de música. Tipo, então toda a minha viagem que eu perdi, eu deixei de jogar videogame com meus amigos na viagem, deixei de ir no circo, nas coisas, tudo. Foi só pra comprar guitarra, cara. Praticamente. Não rolou, não acredito. E daí não tinha nada, assim, eu fiquei frustrado, assim, pelo menos eu vou levar um alfajor com a grana que eu tenho, né? Eu peguei e comprei uma caixinha de alfajor ainda, porque algo falou assim, não, calma, junta essa grana. Não vai daí gastar. Eu comprei uma caixinha de alfajor, não me lembro quanto é que foi. Eu me lembro que eu acho que eu tinha $210, uma coisa assim, sabe? E daí eu comprei... Hoje em dia é ouro. Não, eu tinha um pouquinho mais de 210, assim. Vamos pôr assim 200 Naquela época que o dólar era 1,50. Só 2011. Só por curiosidade, que guitarra tu queria comprar, assim, que dava pra essa grana? Que o dinheiro comprasse. Tu não tinha uma ideia de marca nem nada. A única coisa que eu sabia que eu ia querer talvez era uma Strato, assim, eu gostava de Strato. Mas se caso eu chegasse lá e tivesse qualquer outra guitarra, ia ser qualquer outra guitarra, né? Sim. Eu acho que dava uma Squier, né? Não sei. É outra época, né? A gente tá falando de... muito tempo atrás. 2011. E daí, beleza, eu comprei a caixinha de alfajor lá pra levar pra minha mãe, minha avó. E tipo assim, de relance, a gente tinha só 4 quadras pra ir, né? E eu vi uma loja de música numa quadra que era excedente do nosso limite, né? Pô, a gente era criança, né? Não dá pra ficar avacalhando, né? Claro. Daí eu me lembro que eu falei pros guris, achei uma loja de música ali, cara, vamos procurar o professor e vamos pedir permissão, nem que ela vá com a gente até a loja ali, né? Daí a gente encontrou o professor tava com os bolsos cheios de comida, assim. Ô, senhor, dá pra ir lá na loja de música um pouquinho depois? Não, vai lá. E daí no final nem precisava ter falado com ela, tá ligado? Daí no fim a gente entrou uma gurizada dentro da loja, assim, e eu falei, cara, eu tenho tanto de dinheiro, o que dá pra comprar com isso? Daí ele falou, cara, dá pra comprar essa guitarra aqui. Daí eu falei, tá, eu vou levar. Daí na hora, o cara embrulhando a guitarra, assim, pra eu levar, e fui pagar, eu tinha $209, né? Putz. E a guitarra custava 210. Tá e brincando. o cara não me deu desconto. Tá brincando, cara. O cara não deu desconto de $1. Nossa, e daí... Foi por causa do alfajor, então? Por causa do alfajor eu perdi o dinheiro. Nossa, velho.
E daí um amigo tinha meu, uma não. mais barata daí. Não. Daí um amigo meu pegou e me deu... Opa! Que tristeza, cara. Um amigo não meu conseguiu pegou emprestado? Isso, um amigo meu me deu $1 emprestado e eu consegui levar a aí guitarra. Aí sim. Nossa, eu saía pedindo na rua, cara. Imagina. Nossa, não, total. Daí no fim, eu fui o rei do rolê, né? Depois só eu com uma guitarra gigante, tava todo mundo perguntando o que era, né? Porque ninguém... A caixa Tu da nem guitarra... tocava ainda, assim. Não. A caixa da guitarra é muito nada a ver, né? Tipo assim, pra quem Sim. já comprou uma guitarra, parece uma antena parabólica, assim, que tu compra. É uma caixa quadradona. É assim, um triângulo, né? Bizarro. E foi bem isso, assim. Daí quando eu voltei pra casa, assim, os pais estavam todos... Essa é a guitarra que tu tem hoje, então. Isso, foi a Memphisinha aquela, foi uma Memphis. Por incrível Memphis. que pareça, eu comprei uma guitarra brasileira no Uruguai. Cara. Ali da década de 80, 90, sei lá. Nossa, não, essa guitarra é, assim, hoje em dia tu não vê vendendo mais, assim. Aham. Não tem mesmo, cara. A Memphis nem fabrica, acho que mais Flying V, assim, né? Não, aquela é... A minha Memphis não é foi uma a Flying V. Strato. Não, é. Ah, tá, não, então É beleza. Não, extrato que eu achei estranho, porque daquela época não que a tem Tajima Memphis fabricava Flying as guitarras igual a Ah, Fender tá. mesmo, então Sim, ela é sim, muito sim. boa. Tipo assim, ela é Não. uma tocabilidade V. muito É legal. extrato mesmo, então. É. Ah, bom. E antes do processo da Tajima ainda. E então foi o aprendizado aí de muito voltar bom. pra casa, praticar a escalinha cromática, porque era os exercícios que eu via na internet. E depois, acho que passou uns 3, 4 meses, a avó me pagou aula na escola de música lá, e daí eu conheci o Cebola, que foi um mentor, assim, muito mais do que um professor de guitarra, sabe? Tipo assim, o cara me ensinou tudo que eu Na acho que vida, eu assim, sei até hoje, aquela tipo pessoa- assim, desde Aham. eletrônica, guitarra, música... Vida referência. assim... Que massa, cara. Por algum tempo eu até queria ser como ele, sabe? Assim, porque ele é um cara que eu sempre me influenciava, assim, que legal. nas histórias, nas coisas, assim, na maneira que ele vivia a vida dele, sei lá, assim, eu sempre achei legal, né? Hoje eu já eu acho que eu já andei meus passos, né? Mas ainda tenho sempre muito carinho, sempre que a gente consegue se encontrar, eu com certeza paro pra falar com ele, assim, então eu sou bem a favor, assim, de tu ter um guia nessa tua jornada, assim, sabe? Tipo, Total, porque cara. ele fez muita diferença pra mim, assim, e até, vamos dizer assim, talvez puxando um pouco o saco e a barra, até como uma figura paterna, sabe? Assim, assim como o Kim também meio que faltou na minha referência de vida, e acho que ele, por um momento, ele também se encaixou ali, porque a gente batia muito, sabe? Tipo assim, a nossa ideia era muito legal, assim, e foi muito bacana, assim. Que massa. Não tenho... Importantíssimo. Cara, referências, assim, principalmente quando a gente é adolescente, né, cara? Que nem eu falei, eu aprendi demais com esses amigos, né, que eu tive, né? Tanto até na igreja, cara, aprendi pra caramba, assim, tipo, não tem nem... E essa ideia de paterno que tu falou, eu entendo completamente, porque eu aprendi muita coisa assim também com essas pessoas, né? Depois com professores também de guitarra, enfim, essas pessoas, além de música, né? Elas te ensinam uma visão de vida, né? Eles se tornam referência pra ti, isso, né? Não tem preço, né, cara? Não tem preço de aula de música, né? É muito daquilo que eu falei na semana passada, assim, né? Tipo, eu acho que a música não é só ali um som, sabe? Eu acho que ele representa muito mais do que isso. Uma identidade, uma visão, e acho que as pessoas que estão no teu caminho vão formando isso, a tua identidade como pessoa, e essa identidade como pessoa vai se refletir na tua identidade musical, sabe? Eu acho Exatamente. E eu fiquei pensando em duas coisas, né? Uma muda um pouquinho de assunto, falando sobre mais uma instituição que aparece muito frequente, né, nas histórias de música, que é a igreja. Né? É uma coisa interessante que talvez às vezes até mais presente muitas vezes que as escolas de música. Cara, a igreja é uma coisa muito louca, assim. Eu não sou religioso. A música pulsa lá dentro, sabe? Assim, e eu vejo que tem muito incentivo, né? Assim, não, mas sabe... Às vezes qualquer igreja pequena já tem um equipamento de som e às vezes instrumentos musicais de primeira, assim, né, cara? A história da igreja é uma história... a história da igreja católica, da igreja cristã, né? É sempre uma história repleta de música, né? Tanto desde a Idade Média ali, né? Quando se começou a se trabalhar isso dentro da igreja como algo religioso e até político, né? E hoje em dia a gente vê muito isso. Quando a gente começou quando a gente fazia lá no IPA, a faculdade de música, a gente via muita gente que começou na igreja, muita gente que era da igreja. E é estranhamente comum, é bizarramente comum, assim, porque na minha vida a igreja nunca teve um papel forte, sabe? Né? Então,
pra mim foi uma coisa muito interessante. Foi né, eu começar a entrar pra música e ver que a grande maioria das pessoas que eu conhecia, né, tinham tido, pelo menos em algum momento da sua vida, uma passagem pela igreja. Não, assim, cara, eu afirmo, assim, com toda certeza que, cara, eu não seria o mesmo músico se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi na igreja. Cara, pra você ter ideia de tamanha importância que foi, assim, pra mim. Cara, eu ia, assim, eu comecei no violão lá, né? Aprender violão. E aí depois eu ganhei uma guitarra de 15 anos. Aniversário de 15 anos, sou grato até hoje. Debutante Cirino. A guitarra não é bege, na verdade é branca, né? Branca mesmo, eu sempre confundo a cor. Nossa, inclusive a cor foi o motivo de escolha. Eu não conhecia captador, não sabia de madeira, não sabia nada. E aí eu quero uma guitarra, essa guitarra é branca, é bonita, eu quero ela, né? E minha mãe foi lá e comprou. Né? Eu sou muito grato, legal, porque eu sei que a realidade, muita gente não, como o Matheus falou, não tem essa né, possibilidade de pegar e comprar, assim. Inclusive minha família também vem de família humilde, assim, não, essa era a guitarra mais barata, é uma Shelter, né, cara? Cara, eu fiz tanta coisa com aquela guitarra, inclusive eu gravei em 2011, a primeira coisa em estúdio, assim, não foi música minha nem nada, mas eu gravei com ela. Então, assim, uma guitarra que tem muita história, tá lá em casa ainda. Mas, enfim, outra coisa que eu não tinha equipamento, né, fora a guitarra, né, depois eu ganhei, como eu falei. O cara da igreja, ele me emprestava um amplificador, cara, pra mim levar pra casa pra estudar guitarra. Nossa, pra tu ter noção, assim, cara, qual é a possibilidade disso acontecer, assim, porque eu tinha guitarra, mas não tinha amplificador, não tinha onde ligar. Então eu treinava desligado. Aí uma vez ele pegou, cara, leva o amplificador. Depois tu traz nos cultos e tal, quando for tocar. Beleza, eu morava na rua da igreja. Então pra mim era super tranquilo. Então assim, isso foi divisor pra mim, cara. Eu pude estudar com som de guitarra desde o início, né? Sim. Porque eu fui comprar um amplificador, cara, 5 anos depois de tocar, assim. Eu fui ter grana realmente pra comprar um amplificador. A gente sabe que é muito caro aqui no Brasil. Sim. Né? E aí eu comprei um Blackstar, né? Bem mais humilde que o teu, mas... mas é bom. Tem até hoje. Mas eu acho que esse senso de comunidade que a igreja tem, assim, é o divisor de águas, né? Tipo, não só pela questão do financeiro, né? Que às vezes tem aí uma facilitação, né? Mas é isso, né? Tipo assim, porque... Voltando a falar daquele assunto da semana passada da família de músico, né? Isso é outra coisa que é mega importante, né? Porque na família do meu padrasto, por exemplo, todos eles tocavam samba, pagode, sabe? Essas coisas assim. Então, tipo assim, nas festas, eu lembro que eu era criança e do nada, assim, eles estavam lá bêbados, do nada apareciam uns instrumentos de violão, cavaquinho, percussão, e a galera tocava, fazia uns negócios, ficava até de madrugada tocando, né? Daí eu me lembro que quando eu comecei a tocar, eu achei que eu ia poder fazer esses negócios e o treco parou. Assim, nunca mais não pintou ninguém com o instrumento. Inclusive, até recentemente, uma das pessoas que era mais ali, a que mais movimentava, acabou vendendo as coisas e tudo. E eu fiquei tipo, não tive assim essa poder praticar, né? Ouvi, eu escutei, né? Mas enfim, eu era criança e queria correr, brincar de pega-pega, né? Não tinha interesse. E daí... Mas te influenciou indiretamente, né? Isso, porque tipo assim, é aquela história que é o quase ali, sabe? Eu quase tive uma família de músicos. Assim. Sim, perfeito, cara. Isso é muito bom. Eu não tive esse contato assim com a música, né? Minha família... Ninguém tocava, né? Na verdade, meu irmão fez umas aulas e aí que eu tinha o violão parado lá, né? Que eu comentei. Mas ele, no fim, não seguiu em frente. E aí, acabou que eu tinha o violão por causa disso, né? Mas interessante, cara. Mas esse outro fato, assim, eu até me lembrei que, como a gente tá falando de aprendizado musical, né? A família do meu padrasto, inclusive o meu padrasto, eles são conectados com a música, assim, porque eles aprenderam isso na escola. Então, tipo assim, o pai do meu padrasto, o meu avô emprestado, cara, né, que já é muito importante. Já é falecido, ele tinha aula de música na escola e tudo que ele tem... Opa, bati na câmera do Kim. Tudo que ele carregava era porque ele aprendeu lá, sabe? Então, ele pegava um instrumento, ele só transpunha aquilo que ele já sabia, sabe? Então, ele casualmente, no futuro, ele acabou se meio que especializando no cavaquinho, né? Mas ele tocava violão e tocava outras coisas porque ele tinha a teoria e tinha todo o negócio ali, né? Sim. E é uma coisa que a gente não vê mais hoje em dia, né? Não, agora tu tocou num assunto importantíssimo, cara. Importantíssimo. E meio que ele foi a veia, né? Tipo assim, caso algum filho no futuro ali não teve o aprendizado, a parte da família que já tinha tido foi tapando esse buraco do déficit educacional, né?
pelo Exato. convívio mesmo, né? Então, todo mundo tocava alguma coisa, seja um pandeiro, seja um negócio daquele que eu esqueci o nome, o surdo. Porque era aquilo que eles faziam, entendeu? Ah. Cara, a música na escola, bom, a gente pode falar bastante Nossa. sobre isso, né? Daria um programa só sobre isso, mas assim, Música na escola é nome de um programa também, né? tem, exato. Pior. Não, e tem cara, isso. a importância disso é justamente para as pessoas terem uma iniciação, né? Os alunos, enfim, independente da idade, né? Terem uma iniciação na música, cara. Às vezes é o a acesso, pessoa vem de né? uma realidade que nem sabe que existe essa possibilidade, né? Nossa, quando Né? eu soube que existia a possibilidade de aprender um instrumento musical, eu fiquei, nossa. Pois é, e tu mas eu chegou posso numa idade isso, já sabe? avançada, né? Não, com 18 anos eu fiquei, meu Deus do céu, cara, mas Exatamente. será que eu posso mesmo fazer aulas de piano, sabe? Eu fiquei... Porque É, era já pensou algo... se tu tivesse tido na escola, né, cara? Nossa, era algo Ia tão ser uma inimaginável, amplificação. sabe? Tão distante que pra mim era algo assim que É. só um grupo seleto de pessoas que tinham alguma espécie de dom, né, poderiam ter acesso. E era uma coisa... E a gente não pensa conscientemente sobre isso, né? É algo tão inconsciente. É. E aí... Pra quem não sabe, assim, existe uma lei, né, que as escolas têm que ter aula de música. Desde Só- 2008, né? Desde existe 2008. essa lei. Só que essa lei ainda não foi, como é que eu posso dizer, implementada né? de forma eficiente. Ela né? é lei, mas não é exigida como uma lei, né? Hoje Hoje em falta dia- fiscalização. né, Hoje em falta- dia o que a música ela entra na escola como conteúdo e não mais como disciplina, né? Então, geralmente se tem um professor de artes e o professor de artes ele acaba sendo um professor meio que polivalente, né? Ele vai dando um pouco de cada conteúdo, assim. Exato. Então, tecnicamente tem um conteúdo musical, mas não tem, na verdade, né? Porque no currículo formalmente tem, né? Se diz que tem, porque pode passar uma musiquinha ali para os alunos, falar que está dando aula de música, mas na verdade não está ensinando música, o cara é formado em artes visuais, em teatro, né? Então na prática não tem. São muito poucas as escolas que têm música, de fato. A minha ensino de arte na escola foi só pintar uns trecos, assim, no papel, não foi nem em tela. pra assim, mim também, tipo, sabe? E a professora muito má vista pelos alunos, assim, né? Tipo assim, tá, aula de artes a gente vai ficar matando tempo, sabe? Uhum. Infelizmente, né, cara? Porque a aula de artes era para ser um momento de muita criatividade, que o aluno pudesse, né, criar, ter ideias. Mas, infelizmente, né, a gente sabe que a educação aqui no país é um assunto muito complexo. E contextualizando um pouquinho, né, sobre o acesso até do padrasto, do Matheus, ou do pai Isso, né, antigamente existe muito, né, às vezes esse atrito, né, as pessoas falam que a educação antigamente era muito melhor. E realmente, em alguns sentidos, ela era um pouco melhor, mas por que ela era por que em muitos sentidos ela é melhor, né? Por que existia música nas escolas? Porque praticamente não existiam escolas, né? Com a Constituição de 88, que a gente saiu, né, em 85 ali da ditadura, a gente criou uma Constituição própria do país, se criou uma lei que dizia, né, que todo cidadão brasileiro deveria ter acesso à escola, né? Porque antigamente não tinha isso. Então, antigamente, Porto Alegre tinha, sei lá, 5, 10 escolas, Canoas tinha 2 e muito pouca gente estudava. Então, por isso que, né, eu vou pegar a geração da minha mãe, né, a geração dos nossos pais, a grande maioria não tem ensino médio, sabe? Às vezes não tem nem ensino fundamental completo. Sim. Mas aqueles que tiveram esse acesso falam que, nossa, era maravilhoso, né? Então, a gente começou a ver... Os meus pais tiveram também. Não é então... pouco assim, mas tiveram. Então a gente começa a ver, né, que, bom, a partir de 88 teve uma certa precariedade, né, precarização do ensino, mas justamente porque agora, né, a partir de 88, a gente teve que começar a ofertar isso para todo mundo. Isso. E como é que a gente vai criar uma estrutura, né, que não existe? Né? Então, tu começa... É difícil, realmente, né? Sim, muitas Uma escolas não população têm verba para comprar instrumento, coisa assim. E né? essa parte da educação, assim, a mudança ali né, aconteceu porque, tipo, estudar era uma coisa pra quem tinha dinheiro e pra quem era da elite, né, entendeu? Era Claro, meio que claro. inadmissível tu dar Classe direito média alta de pra leitura cima, pra uma pessoa que tinha que passar o resto da vida colhendo grãos na lavoura, né, então... É uma questão... É complicado, muito mais é histórico e social exatamente. do que de fato, assim, tipo, hoje parece uma coisa muito básica, a pessoa ter direito a estudar, né, mas Sim. numa sociedade um pouco mais distópica, que era o Brasil passado, não que Não, o Brasil seja perfeito hoje em dia, E o mais né? louco é que isso não é tão pra trás, não, É. cara. Isso É. tipo, a gente tá falando que é 70 anos? É, E menos, eu 50 acho, pra cá, né? nem isso, talvez.
né, que realmente as coisas começaram a melhorar. Assim, eu né? e o Sininho, a gente está estudando, né, a gente está tendo que estudar, né, a gente está estudando para uma prova que está rolando por aí, né, e a gente está estudando a gente está tendo que estudar legislação específica, e a gente está tendo que estudar essas leis que falam sobre educação, ensino da arte, e a gente sempre se espanta com como que praticamente todas as leis que existem, né, que estabelecem a educação, que a gente tem hoje, né, que são de fato muito marcantes e relevantes, são leis novas, né, ali a gente tem a LDB em 96 e o resto é tudo 2003, 2008, 2014, né, sabe? É muito recente isso. É muito recente, né? Então a gente vê que está num processo de progresso, de certa forma, né? Só que a passos bem lentos, né? Com muitas dificuldades, mas estamos aí, né, cara? Gente, não querendo cortar, mas a gente já está quase no fim, assim, né? Já estamos batendo 1 hora de live, quase. Um pouquinho. Eu quero, assim, antes da gente encerrar, né? Enfim, o que vocês falariam, né? Só largar, assim. O que vocês falariam para uma pessoa que, né, que quer estudar música, assim, quais são os caminhos, né? Respondendo a pergunta da live, como na primeira lá, né? O que é música, a gente respondeu. Agora, essa aqui, quais são as possibilidades dela estudar música? Quais são os caminhos que vocês enxergam para isso acontecer? Quem quiser responder aí. Eu acho que depende muito, né? É uma pergunta muito difícil de se responder. Porque... a gente se põe em saia justa sempre. Não, claro, é realmente muito difícil porque não existe uma resposta certa, né? Não existe um caminho certo. Então eu acho que cada caminho vai ser um caminho que vai fazer mais sentido para essa pessoa, né? Mas, né, a gente não quer dar uma resposta tão vaga assim. Claro. Eu acho que o que eu acho interessante, o que eu acho que é muito interessante é sempre, bom, a música ela tem essa coisa de conexão com as pessoas, de relação, né? Eu acho que se eu pudesse dar alguma dica para alguém, seria de tentar encontrar alguém que possa ou te dar algumas aulas e te dar alguma base, algum chão, né? Nem que seja, né, por exemplo, não tem uma situação, a minha situação financeira não é das melhores, né? Nem que seja juntar um pouquinho de uma grana e fazer 2 meses de aula, para tu ter alguma noção e ao longo disso, né, ir pesquisando também, conseguindo materiais, seguindo algumas páginas. Hoje a gente tem muita página muito boa, né, no Instagram, no YouTube, de pessoas postando conteúdos, né, muito interessantes. Mas o professor, ele sempre tem um papel muito fundamental, que é de te mastigar essas informações e te entregar essas informações de uma maneira sistemática. Né? O professor é o facilitador, né? O professor é o facilitador, né? Ele não vai, né? Nenhum professor vai saber tudo, nenhum professor vai ter a fórmula certa, né? Mas ele vai te facilitar todo esse processo. E às vezes, né, o bom professor, né, o papel às vezes do professor é justamente fazer com que o aluno possa desenvolver a habilidade de autonomia, de ter uma autonomia, né, de conseguir pesquisar por conta própria e saber o que fazer. Porque no início a gente não faz ideia, a gente pega um violão, a gente sabe que tem cordas, mas mas e aí, como é que funciona isso, né? Eu acho que é sempre legal buscar alguém que... Assim, quero comentar um dos caminhos, tá? Assim, que vocês podem seguir para começar a estudar música. A gente não falou ainda, acho engraçado até, é a escola de música, tá? Claro, a gente falou bastante de aula particular, de tu fazer, né, contratar um professor ali que já tem um chão. Mas claro, às vezes o professor também, né, pode ser... pode ser ligado, mas é assim... Meu professor era escola de música, né, que eu tinha, assim, porque é importante falar para as pessoas, às vezes a pessoa nem tem essa noção, né? Porque às vezes a gente associa direto com um professor particular. Com o professor particular, mas não é só isso, tá? Existem escolas de música, que são espaços, assim como tem escolas de inglês, por exemplo, né, que ensinam línguas, a escola de música é um ambiente onde vai ter diversas pessoas, né, fomentando a música, né, e tu vai ter colegas, às vezes, dependendo da escola, tem várias modalidades, e é bem interessante falar sobre isso, porque é a realidade de muita gente, né, né, que aprende música. Às vezes o cara não sabe nada, começa numa escola direto, assim, e aí geralmente tem, né, escolas têm apresentações regulares, então o cara já vai pro palco, já tem aquela experiência. Sim, a gente comentou da igreja. outra coisa, assim, né? Exato, a gente comentou da igreja, então escola de música, a gente comentou da faculdade, aula particular, então assim, diversos meios, né, de tu começar
a estudar música, né? Também agora a gente falou, o Kim comentou ali sobre aulas pela internet, né? YouTube, Instagram, tem muito conteúdo gratuito. Às vezes até cursos online também, né? Sim, que a gente encontra. Isso, cursos online, né? Então, assim, cara, tem muita possibilidade, certo? E aí isso só reforça mais ainda aquilo que eu comentei lá no início da live, que é, cara, tu tem que estar muito afim. Tu tem que estar muito afim e correr atrás. Tem diversos meios de tu aprender o instrumento que tu quiser, né? Claro, a gente sabe das limitações, às vezes financeiras, né? Porque pagar uma aula, às vezes, não é a realidade de todo mundo. Às vezes, nem comprar um instrumento, né? Então, busque sempre, né, o que está disponível para você. E aí, claro, né, conforme for passando, você vai melhorando. Eu comecei assim, né? Comecei lá embaixo, cara, não tinha nada. Juntei uma grana para comprar uma Fender, que eu tenho e uso até hoje, assim, sabe? Tipo, o cara pensa assim, o cara é guitarrista. Sim. Cara, eu tenho 3 guitarras, né, agora. Então, tipo assim, eu já toco há 10 anos, cara. Então, não é como se a gente tivesse muita grana pra ficar comprando quando eu comecei, eu achei que tinha que comprar uma guitarra por ano, assim, pra estar sempre com uma coisa nova, né? Mas, é complicado. E as aulas que eu fazia era sempre muito difícil, assim, arduamente, né, pra pagar ali e tal. Mas fazia muita diferença. Então, vale a pena, corre atrás de um professor, seja escola de música, seja particular, seja na faculdade depois, né? Se caso seja a sua ideia de viver de música, de fato. A gente vai comentar mais ainda sobre isso no episódio 4. Fala aí, Kim. Eu fiquei com 2 coisas na cabeça que eu tô segurando para não esquecer, né? Claro. Que uma é que uma frase muito presente, né? Tanto, né? A gente fala bastante sobre isso, né? O Matheus, Cirina, que é a música, ela é um processo trabalhoso, né? Mas ela é aquela questão de curtir o processo. Né? Exatamente. Ela é um processo e ela é um processo, sabe? Ela não é algo que tu vai, vou começar a aprender uma aula de música e daqui a um mês eu vou estar tocando qualquer coisa. Porque as pessoas às vezes têm essa concepção, né? Mas a música é um processo, assim como tudo, sabe? É um processo que leva tempo, é um processo de desconstrução também, sabe? Um processo às vezes de sensibilização, né? De tu estar aberto, né? E até mesmo de autoconhecimento, né? Do cara se conhecer, saber os seus gostos, né? E um fator muito importante também, às vezes, da presença da escola de música, às vezes em contraponto com outros, né, outros ambientes, é que, por exemplo, nas escolas que eu dou aula, tu tem a possibilidade, né, dentro do contrato que tu faz com a escola, de às vezes reservar uma sala e ficar praticando lá em tal horário, né? Porque muitos alunos vão fazer uma aula de instrumento, mas às vezes não tem o instrumento em si, mas querem fazer aula desse instrumento. Perfeito. Então, isso acontece muito com alunos de bateria. Às vezes o cara mora em apartamento, não tem como ter uma bateria, entendeu? E vai lá na escola e estuda. Isso é muito legal, cara. Eu já vi muito acontecer. Cara, e a questão da bateria e até mesmo do piano, que é um instrumento muito grande, muito caro, né? Que não é acessível para todo mundo. É muito louco porque tu tem que pensar, a guitarra particularmente pra mim foi uma decisão porque ela tinha o controle de volume, né? Porque eu sempre quis tocar bateria assim desde criança, sabe? Eu também, até hoje. E pela questão da barulheira não tinha condições. E por também ser um instrumento um pouco mais caro, né? Na época, pra mim, uma bateria de entrada, assim, eu já achava um valor meio absurdo, sabe? Não, realmente. Depois que eu comecei a ver que uma bateria de verdade custa 3 vezes mais, daí eu fiquei tipo, acho que é melhor ficar na guitarra, né? Que é caro, mas pelo menos eu acho um pouco mais acessível, assim, né? É acessível, né? Eu acho que esse é o fato de existir muito mais guitarrista que baterista e baixista, né, cara? Baixo até que não é tão caro, mas enfim. Cara, acho que é isso, caro né? ser baixista, eu acho que é. Oi? Acho que é caro ser baixista, assim, Cara, eu falo isso porque eu não conheço muito baixista, cara. É raro alguém que toca baixo, assim, sabe? A gente tem pouca gente. Eu sempre falo, né, se surgir um baixista estudioso em Porto Alegre, o cara vai tocar em Canoas, tá? É que a gente fala de Porto Alegre porque a gente tá sempre lá, mas em Canoas também, cara, o cara vai pegar todas as gigs, porque não tem baixista, velho. É difícil ter um baixista. Eu não encontro baixista que estuda, assim, um cara dedicado realmente. Não é um cara só que ali tira a música e não é tipo, mais ou menos, tô falando um cara que se dedica real, assim, sabe? Mas enfim. Não sei se o Matheus tem alguma coisa pra adicionar. Não, acho que só ler alguns comentários ali, apareceu umas coisas interessantes. Até se tem baixista assistindo aí, ó. Comenta aí no chat aí. Manda o usuário aí que a gente vai procurar pra banda. Baixista. Manda aí que a gente... Baixista for life. Teve o usuário indisponível ele falou, oi, você é loiro, é vegano? Só curiosidade apenas, para o Kim. Você é loiro, é vegano, dá pra ver que eu sou loiro, olha só. O Renan deu host pra gente na live dele, que ele tava streamando. Eu não sou vegano, só respondendo, né? Apesar de que eu parei de comprar carne para cozinhar em casa.
mas eu ainda como na rua, né? Às vezes eu tenho vontade de comer um X. Mas eu parei, eu tirei de mim esse hábito de cozinhar em casa carne, né? Então eu não tô comendo carne em casa. Mas às vezes eu compro um BK, né? Um Burger King, né? Mas é só isso mesmo. E acho que creio que seja teu amigo, Cirino. Uma Pop. Uma Pop, sim, grande Léo. Se o Cirino fala, eu meu grande concordo. amigo aí, tá sempre presente. Pô, salve, Léo. Cara, se o Cirino fala, eu concordo. Bondade tua. Quem mais comentou aí? É isso aqui na Renan. Twitch. Muito bom. Salve, manos aí, ó. Grande Léo. É muito bom programa. Quem precisar de serviço de marketing aí, digital, enfim, chama o Léo aí no direct. Cara manja. Olha só. Muito bom o programa de vocês. Pô, muito obrigado, hein? Muito conhecimento. Pô, a gente agradece, né? Pô, não tem nem palavras. Cara, a gente, às vezes, né? A gente que assiste... Pra pessoa que tá assistindo, às vezes pode parecer que comentar algo, dar um feedback, um retorno... Não é nada tão demais a passar batido, mas realmente é muito importante esse retorno, porque a gente sempre fica se perguntando, né? Será que a gente tá fazendo... será que tá sendo interessante? Ajuda a dar um gás, né, pro programa, né? E dá uma motivação a mais pra gente, né? A gente sabe que o que a gente tá fazendo até tá fazendo sentido. Agradecer de novo o Léo na semana passada, que avisou ali que um período da live ficou sem áudio, né? Se não fosse por ele também... O Albert, né? Foi o Léo Albert. Não, o Léo Dutra. O Dutra. O do Pode Credo. Do Pode Credo. Sim, do Pode Credo. Ele avisou a gente. 3 Léo já temos aí. Já estamos fazendo uma coleção de Léo aqui. Muito bom. Gente, é isso. Chegamos ao fim, então, do nosso segundo episódio do Música Nos, hein? Quem diria, cara? Assim, mais uma vez comentando, a gente estava bem ansioso já para começar esse projeto. A gente já vem bolando ele... Né, pensando desde dezembro do ano passado, acredito, acho que até né? antes, dezembro do ano passado a gente começou as ideias de fazer um podcast sobre música, né? Daí acho que depois ali começou a questão do edital ali, né? E aí, estamos aí no segundo episódio, né? Enfim, semana que vem, né? Teremos o terceiro episódio no sábado às 18 horas sobre a gente vai compor processo composicional, coisa, né? De música. Ao vivo, vamos ver o que acontece. Exatamente. Vamos compor uma música, tá? A ideia, claro, se tiver interação do chat, melhor ainda, né? Pra gente compor algo em conjunto, mas a ideia também é passar como a gente, né, pensa na hora de compor e também, né, mostrar como se faz, né? Como é que se cria música, né? Pra mostrar esse processo. Aí a gente entra até um pouco na prática também do que a gente falou no que é música. Exato. Porque a gente, na prática, na hora de pensar a música, o processo composicional é uma coisa que eu acho que esclarece muita coisa. Exato. O Kim, pra quem não sabe, só reforçando, ele tá fazendo composição na URGS, então tem muita coisa legal aí pra passar pra gente, né, Kim? Muita ideia, contraponto, enfim, tem muito assunto aí de música, né, sobre composição. Matheus também, né, produtor, aí estuda produção musical no Ensinos, então tem bastante coisa pra passar. Cirino também, né, tem um álbum aí. Eu tenho meu disco, né. Um baita disco. Poxa, valeu. Enfim, temos bastante conteúdo aí, e aí, né, semana que vem, então, às 18 horas, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu acho de assunto ou de recado? Não, só para encerrar mesmo, agradecer. Eu acho que o que a gente tem é agradecer muito, né, a participação de vocês, porque cada uma pessoa que participa da live, pra gente é muito, muito importante mesmo, né? E então, a gente só tem eu acho que a mostrar essa gratidão mesmo. Exatamente. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. Quer falar alguma coisa, Matheus? Não, acho que é isso aí. É isso aí. Então, gente, espero que tenha ficado claro como é que funciona essa questão de como as pessoas, né, aprendem música, né? A gente queria realmente passar caminhos aqui, né, com essa live. Oi? Depois ele tem que fazer um adendo de novo sobre o nome do... Só para terminar, então, passar meios, né, de como se aprende música para vocês, né? Que muita gente a gente vê, né, na realidade, e às vezes não sabe dessas formas, né, de se aprender. O que tu queria falar, Matheus? O Renan perguntou do papo de trocar de nome, né? Daí, explicando de novo, a gente vai ter que mudar o nome do podcast, porque o podcast Música Nos, ele só pode existir enquanto houver o financiamento do edital. E o edital, ele termina no dia 31 ou dia 30 desse mês. Então, ele só dura até o final desse mês.
Daí Ele pergunta a gente... se a guarda nova. A guarda nova, tá, Isso, Matheus? a guarda nova. Vai ter um novo perfil aí, enfim, a gente vai divulgar pra vocês, tá? A gente vai fazer um outro nomezinho ali E seguiríamos o barco, né? Seguiremos. A ideia é que seja semanal também, tá? A galera tá ansiosa aí também dos spoilers. Mas talvez, né, no decorrer a gente consiga fazer mais de um programa por semana, né? E a gente não vai alterar esse canal, vai ter que ser um canal novo, porque esses episódios eles têm que ficar permanentemente por causa da política do edital ali. Mas enfim, depois detalhes. a gente vai divulgando A ali gente vai esclarecer no melhor Instagram, também as toda coisas, essa mudança. como é que vai acontecer. Luísa Goulart mandou um coraçãozinho, salve, muito obrigado aí, gente. Muito obrigado. Uma galera participando aí. Olha só. Que massa. Bom, é isso aí, gente. Bom sábado, isso aí. bom resto de fim de semana, né? Aproveitem. Nos vemos semana que vem, então, né? E novamente, se cuidem com essa pandemia, usem máscara, passem álcool gel. Lembrando que, né... Cuidados com a pandemia, né? Cuidados com a pandemia, né? Nesse momento a gente está tendo, né, uma média de, eu acho que mais de 2.000 mortes por dia. Então a coisa está realmente complicada, mas parece que agora, né, está vindo mais vacinas. Né, os nossos governantes mudaram um pouquinho de posição e agora parece que vai facilitar um pouco essa questão. Estamos todos vacina já, né? E é isso, se cuidem, né? Façam quarentena, né? Usa máscara. Cara, isso aí tem que fazer, gente. Tem que fazer, se cuidem. Saúde a todos. E é isso, gente. Boa noite. Valeu, brigadão, viu? Muito obrigado de novo. Falou, até semana que vem, pessoal. Valeu. E é isso aí.